Bom, deixa eu começar pela parte mais óbvia, sabe? Aquela que todo mundo já sacou. Nostalgia, vocês sabem disso, falo muito aqui. Só que eu quero ir além do, é porque eu era criança e tal, né? Porque tem muito mais coisa acontecendo aí. A nostalgia não é uma lembrancinha fofa, não é isso. Ela é um evento químico dentro da sua cabeça. Quando você acessa uma memória boa do passado, o seu cérebro ativa o sistema de recompensa. Aquela mesma rede que responde a comida gostosa, a música boa, a uma pessoa querida, né? Regiões como o estriado ventral entram em ação e aí rola a liberação de dopamina, que é aquele neurotransmissor do prazer, da sensação de, nossa, que delícia isso aqui, né? E não para por aí. Pesquisas indicam que quando a pessoa relembra experiências positivas do passado, os níveis de cortisol podem cair. O que é isso, Peter? Cortisol é o hormônio do estresse. Ou seja, em termos bem diretos, ok? Lembrar de coisa boa faz seu corpo relaxar. Você sacou o que isso significa? Quando você assiste aquela cena do trem pela milésima vez, né? Do Miranha lá parando o trem, você não tá só vendo um filme. Seu cérebro tá te dando um prêmio químico por isso. Ele tá te recompensando. Por isso que é gostoso, por isso que vicia. Mas Peter, vale pra qualquer coisa antiga então, meu videogame velho, minha música da adolescência? Vale. E aí que a coisa fica ainda melhor. Existe um fenômeno estudado pela psicologia que explica por que a gente é tão apegado especificamente às coisas da infância e da adolescência. As coisas que a gente consome nessa fase da vida grudam com uma força desproporcional na memória. E é o período que a gente está formando a própria identidade, sabe? Descobrindo quem a gente é. E tudo que entra nessa janela aí, pô, entra com peso extra. Agora pensem comigo, galera. Pensem. O primeiro Homem-Aranha do Tobey Maguire saiu em 2002. Se você tinha 10, 12, 15 anos naquela época, esse filme não pegou você num momento qualquer, ele pegou você no momento exato em que você estava se formando como pessoa. Você estava se construindo, né? Ele não é só um filme que você viu, que você assistiu. Ele faz parte do material com que você foi construído. E agora vem minha parte favorita. Você sabia que do ponto de vista do seu cérebro, a diferença entre um personagem de ficção e uma pessoa real é bem menor do que você imagina? Porque, galera, quando a gente tenta imaginar o que um personagem fictício sente, que ele pensa, o cérebro ativa basicamente a mesma rede que ele usa quando a gente sente empatia por uma pessoa de verdade. É a chamada rede de modo padrão. As mesmas vias neurais, o mesmo maquinário. Traduzindo, seu cérebro não tem um departamento de pessoas reais e um departamento de personagens. É tudo processado no mesmo lugar. Por isso que a conexão parece verdadeira. Porque neurologicamente falando, ela é verdadeira. Dentro da sua mente, ela é verdadeira. E teve um estudo que eu achei top demais. Pesquisadores colocaram fãs de Game of Thrones dentro de uma máquina de ressonância magnética e mediram a atividade cerebral enquanto eles pensavam neles mesmos, em amigos reais e nos personagens da série. Eles descobriram uma coisa: quanto mais as pessoas se identificavam com os personagens, maior era a sobreposição neural entre a representação dela mesma e do personagem. Para ficar mais fácil para vocês em português, claro, o cérebro começa a confundir um pouquinho onde você termina e onde o personagem começa. E aqui que vem a pergunta central desse vídeo. Porque a nostalgia explica porque você gosta de coisa velha. A neurociência explica porque você se apega a personagens. Mas nada disso explica porque que esse cara especificamente, entre milhares de personagens, ficou tão grudado na alma de tanta gente. Para responder isso, a gente precisa voltar para 1962. E aqui que tudo vai fazer sentido para você. Em 1962, super-herói era uma coisa muito bem definida, né? Era o cara musculoso, perfeito, sem problema. Deus alienígena, bilionário genial, príncipe de Atlântida. Herói era gente que você, admirava de longe, né? Era difícil se conectar com aqueles personagens. Você olhava pra cima e pensava, nossa, que incrível. Você nunca ia ser aquilo. Aí, cara, Stan Lee e Steve Ditko fizeram uma coisa que, pra época, foi quase um insulto ao gênero, de verdade. Eles criaram um herói adolescente. Não um ajudante adolescente tipo Robin. Um nerd magrelo, sem dinheiro, zoado na escola, que morava com os tios, que se preocupava em pagar as contas da casa e que, mesmo depois de ganhar poderes absurdos, continuava dando errado na vida pessoal. Olha isso. Essa é a genialidade original do Homem-Aranha, cara. O Homem-Aranha, o core da genialidade dele é esse. Ele não era um deus cósmico, uma entidade. Ele era você. Ele tinha problema de gente comum, sabe? Aluguel atrasado, tia doente, chefe insuportável, crush que não dava bola, prova pra estudar. Olha isso, cara. Os poderes dele não resolviam nenhum desses problemas. Na verdade, se parar pra pensar, os poderes atrapalhavam, né? Tudo que ele tinha pra fazer na parte pessoal dele. Ele perdia encontro porque tinha que salvar alguém. Perdia emprego porque chegava atrasado. Era herói e continuava sendo pobre. Sacou a jogada? O Homem-Aranha foi o primeiro grande herói construído pra ser espelho, não pra ser estátua, pra você ficar admirando, pra você se conectar. Você não olha pra cima pra ver o Peter Parker, você olha pro lado. E eu te pergunto, qual das duas versões do cinema entendeu isso melhor? Porque a trilogia do Sam Raimi com o Tobey é que mais se aproxima daquele Peter Parker original do Stan Lee e do Steve Ditko. Lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
E não é achismo, é estrutura, porque repara, o Peter do Tobey é um cara sem grana, que anda de metrô, que mora num quartinho apertado, que quase não paga aluguel, que apanha do senhorinho atrás da porta, né? Ele decepciona todo mundo o tempo inteiro, ele entrega pizza pra sobreviver, ele é demitido, e mais importante, ele é constrangedor, cara. Ele é meio esquisito, ele fala coisa errada na hora errada. Ele é aquele nerd locado que não sabe conversar direito com aquela menina que ele gosta. Não é um nerd de Hollywood, sabe? Aquele bonitão de óculos, que a gente sabe que vai tirar os óculos e vai virar modelo. É um cara esquisito de verdade. E é justamente aí que mora a entrega do Tobey Maguire. Muita gente critica a atuação dele, dizendo que a atuação meio tosca, né? E eu vou te falar uma coisa, na minha visão, cara, isso é uma leitura errada. Aquilo é escolha, cara. O Tobey entregou o Peter Parker sem nenhuma proteção de coolness, né? Ele topou parecer patético, ele quis parecer patético. Ele topou parecer bobo. Ele topou chorar feio na tela, com aquele choro travado, aquela cara, sem glamour nenhum. Então pense em quantos atores teriam medo de fazer isso aí. A vaidade de um ator jovem em Hollywood, cara, é uma coisa poderosa. Então agora eu devolvo a pergunta pra você, e essa é pra comentar. Qual cena do Aranha, do Tobey, te acerta em cheio até hoje? E o mais importante, você concorda que ele é o Peter Parker mais parecido com a gente? Ou você acha que uma outra versão pegou melhor?